Ele estava prestes a assinar o papel que mudaria sua vida para sempre, mas não do jeito que imaginava. Aquela caneta nas mãos carregava não só uma fortuna, mas uma armadilha. E o que ninguém esperava é que a única pessoa capaz de impedir tudo seria justamente a mais ignorada da sala. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Eduardo Lacerda não confiava em ninguém. Era o preço por ter construído seu império sozinho, enfrentando traições, disputas familiares e sócios que só viam cifrões onde ele via propósito. Aos 43 anos, era o rosto por trás da Lacerda Tech, uma das maiores empresas de soluções tecnológicas do Brasil. Discreto, reservado e com fama de implacável, raramente aparecia em eventos. Por isso, a notícia de que ele mesmo assinaria pessoalmente um acordo de fusão internacional agitou o mercado. O local escolhido, um hotel 5 estrelas na região da Avenida Paulista, discreto e sofisticado. O contrato prometia abrir as portas do Vale do Silício. A imprensa especulava que o valor envolvido ultrapassava os 300 milhões de reais. Mas Eduardo, por mais racional que fosse, estava exausto. Havia algo nele que andava desalinhado. Noites mal dormidas, um olhar cada vez mais perdido, como se tudo aquilo já não o preenchesse. Enquanto os convidados dos investidores estrangeiros tomavam seus lugares, um andar acima, uma mulher franzina e de cabelos presos caminhava silenciosamente com um pano na mão. Luana, 34 anos, era faxineira do hotel há 2 anos. Poucos notavam sua presença. Ela gostava assim. Seu mundo era outro, de vassouras, escadas e fones de ouvido, com podcasts de idiomas. Ela aprendera a passar despercebida e a ouvir mais do que devia. Na noite anterior, Luana havia esquecido um dos panos no salão de reuniões. Voltou discretamente para buscar, mas quando abriu a porta entreaberta, ouviu palavras em francês. 3 homens conversavam com uma frieza cirúrgica. Ela, que aprendera a língua sozinha, entendeu tudo e saiu de lá com o coração disparado. Na manhã seguinte, ao ver Eduardo passar apressado com sua maleta, seu corpo tremeu. Ela tentou ignorar. Tentou, mas no fundo, sabia que se não fizesse nada, aquele homem perderia tudo, e mais do que dinheiro, ele perderia a si mesmo. Luana não conseguiu dormir naquela noite. As palavras que ouvira ainda ecoavam na cabeça como um alerta abafado, impossível de ignorar. Enquanto todos no hotel pareciam imersos na rotina, ela lavava as mãos com mais força do que o necessário e evitava cruzar olhares, tentando parecer comum, invisível. Mas nada estava comum. Não depois daquelas frases ditas em francês, atrás de uma porta que deveria estar trancada. Assina e em 48 horas movemos tudo. Ele vai sorrir achando que venceu. Depois sumimos. Nem ele nem o governo vão conseguir rastrear. O coração dela apertava como se fosse o dela, e não o do homem do 10º andar, prestes a ser enganado. Eduardo. Ela nem sabia direito por que lembrava o nome dele. Talvez porque, diferente dos outros hóspedes, ele andava sempre sozinho. Ou porque, mesmo tão elegante, nunca a tratou com desprezo como muitos ali. Ele apenas não a via, mas ela via tudo. Acordou antes do despertador tocar. Colocou o uniforme azul claro que já começava a desbotar nas mangas, prendeu os cabelos e desceu as escadas com o crachá pendurado no peito. Pegou o carrinho de limpeza e empurrou lentamente, evitando qualquer estardalhaço. Na cabeça, ainda pensava no que deveria ou não fazer. Se falasse, quem acreditaria nela? Uma faxineira? Se acusasse sem provas, seria demitida. E pior, poderia prejudicar alguém inocente. Mas se ficasse calada e tudo acontecesse como aqueles homens planejavam, ela seria cúmplice do silêncio. E isso a corroía. Eduardo, naquele mesmo momento, terminava de revisar os últimos detalhes com seu assessor pessoal no quarto executivo. Estava inquieto.
Mesmo com todos os documentos conferidos, algo o incomodava. Uma intuição vaga, talvez, ou cansaço acumulado, mas ele ignorou. Homens da sua posição não davam ouvidos à intuição. Era isso que aprendera com o pai. Ele confiava em números, não em sensações. No lobby, os homens do grupo estrangeiro riam discretamente entre si. Estavam bem vestidos, falavam português com sotaque arrastado e apertavam as mãos dos gerentes do hotel com sorrisos treinados. A recepção tratava-os como celebridades. O hotel inteiro havia sido preparado para aquele momento. Segurança reforçada, imprensa do lado de fora, bandejas de prata no café da manhã dos convidados. Tudo impecável. Mas havia algo em seus olhos que Luana reconhecia. Ela tinha crescido em um lugar onde olhar para baixo era sinal de sobrevivência, e onde aprender a identificar quem mente era questão de instinto. Ela sabia, sentia, e o que ouvira na noite anterior só confirmava o que seus olhos já diziam há dias. Enquanto limpava os vidros do saguão, seus olhos procuravam Eduardo. Ele desceu acompanhado de 2 homens da equipe jurídica. Terno cinza, barba feita, expressão firme, carregava uma maleta preta. Parou por um instante para ajustar o relógio e, sem saber porquê, olhou em direção à faxineira. Os olhos se cruzaram. Ela não desviou o olhar. Foi apenas 1 segundo, mas algo naquele momento fez Eduardo franzir a testa. Subiram juntos, em silêncio, para o salão de reuniões no 5º andar. O ambiente já estava preparado. Jarros de flores discretas, poltronas confortáveis e um enorme contrato repousando sobre a mesa de madeira escura. A imprensa havia sido barrada. Aquilo era confidencial. A assinatura aconteceria diante de poucas testemunhas. Luana observava de longe, com o pano na mão e um nó no estômago. Ela estava ali porque disseram que o andar precisava de revisão final. Era sua chance, mas suas pernas tremiam. Cada passo que dava em direção à sala parecia uma travessia. O coração batia no peito como se estivesse fugindo de algo, talvez dela mesma. Eduardo se sentou à mesa. Os estrangeiros distribuíram cópias do contrato. Ele folheava calmamente. Já havia lido aquele documento inúmeras vezes, mas ainda assim relia. Parte dele hesitava, a mesma parte que insistia em lembrar dos olhos daquela mulher. Luana entrou discretamente na sala, fingindo recolher o lixo. O gerente do hotel lançou um olhar atravessado, mas não disse nada. Era comum que estivessem ali até o último minuto para manter tudo em ordem. Ela caminhou lentamente, sem coragem de falar. Mas quando passou atrás de Eduardo e viu a caneta prateada em sua mão, algo dentro dela rompeu. Parou por um instante. Inclinou-se ligeiramente e, sem encostar, sussurrou com voz baixa e firme. Não assina. Eles vão te roubar. Eu ouvi tudo ontem em francês. Você vai perder tudo se assinar esse papel. E então se afastou como se nada tivesse acontecido. Eduardo ficou imóvel. O ambiente parecia congelado, mas ninguém além dele percebera o que acabara de acontecer. Os executivos sorriam impacientes. Um deles cutucou o braço dele, indicando que era a hora. Eduardo olhou para o papel. Depois para a porta por onde Luana saíra. Aquela voz ainda vibrava em sua mente, e pela primeira vez em anos ele confiou. Não nos papéis, nem nos homens de terno ao seu lado, mas na estranha sensação que começava a arder no peito. A mesma que dizia que aquela mulher invisível talvez fosse a única pessoa realmente atenta naquele salão. O silêncio que se formou na sala era estranho. Não o tipo de silêncio profissional ou respeitoso. Era um vazio que parecia engolir o som ao redor de Eduardo, mesmo com risos abafados e comentários triviais preenchendo o espaço. Ele segurava a caneta com força, mas não se mexia. As palavras que acabara de ouvir ainda estavam frescas, tão vivas quanto a voz baixa e decidida que sussurrou em seu ouvido. Não assina, eles vão te roubar. Levantou os olhos.
Em sua frente, os 3 empresários estrangeiros continuavam sorrindo como se nada tivesse acontecido. Comportamento ensaiado. Demais, talvez. Um deles tentava puxar conversa, contando uma história qualquer sobre sucesso internacional. Mas Eduardo não ouvia mais. Tudo nele estava preso àquela frase. O rosto da mulher, Luana, voltava à sua mente como uma imagem mal compreendida, mas difícil de ignorar. Levantou-se, sem explicar. Os homens o observaram, surpresos. Preciso de um instante. Está tudo bem? Perguntou um deles, tentando parecer casual. Só um minuto. E saiu. Não estava irritado. Estava inquieto, como se algo tivesse finalmente forçado seus olhos a enxergar onde antes só via números. Desceu as escadas ignorando o elevador. No corredor, avistou o gerente do hotel. A moça da limpeza. Onde ela está agora? Perguntou direto. Faxineira? Eduardo, com todo respeito, posso saber por quê? Ela disse algo. E eu preciso saber se é verdade. O gerente hesitou, incomodado. A Luana deve estar nos andares de baixo. Posso pedir para ela subir se quiser? Não, eu vou até ela. Luana dobrava lençóis no depósito de materiais quando o viu entrar. Seus olhos se arregalaram, parou tudo. Estava pronta para ser demitida, ou talvez para ser processada. O que não esperava era vê-lo sozinho, sem advogados, sem seguranças. Fui atrás de você porque quero saber o que mais ouviu, disse Eduardo firme, mas sem hostilidade. Ela baixou os olhos. O medo ainda falava mais alto. Eu não queria me meter, mas era sobre você. Ouvi quando entraram no salão ontem à noite, em francês. Eles não sabiam que alguém estava lá. E o que você entendeu exatamente? Luana respirou fundo. Repassou cada detalhe. O nome de uma conta estrangeira. O prazo de 48 horas. A movimentação de ativos. Os termos usados que não deixavam Eduardo dúvida. ouviu tudo em silêncio. Nenhuma reação. Apenas os olhos cada vez mais fixos nela. Quando ela terminou, baixou a cabeça. Me desculpa se causei algum problema. Eu só achei que você merecia saber. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Você fez mais do que qualquer um faria. E talvez mais do que alguém que trabalha comigo há anos teria coragem de fazer. Ela ergueu os olhos, surpresa com o tom. Não quero que ninguém saiba que falamos, nem mesmo o gerente. Pode ser? Ela assentiu. Preciso de um tempo. Mas obrigado, Luana. E saiu. Na sala de reuniões, os executivos já estavam impacientes. Ligaram para o advogado de Eduardo, mandaram recados e até tentaram pressionar o gerente do hotel. Mas não tiveram sucesso. Eduardo passou as horas seguintes fazendo ligações discretas. Acionou sua equipe de auditoria. Pediu um levantamento detalhado dos movimentos das empresas envolvidas e colocou um detetive particular para monitorar os passos dos investidores. A intuição dessa vez foi levada a sério. E a voz que a despertou também. Nos 2 dias seguintes, Luana evitou qualquer contato. Não queria se iludir. Ele era um homem do topo. E ela continuava sendo a faxineira do hotel. Não esperava agradecimentos, muito menos reconhecimento. Mas uma parte dela se perguntava, no silêncio das noites, se ele acreditara mesmo nela. Na manhã do 3º dia, ela desceu com o carrinho para começar a limpeza dos corredores do 7º andar. Ao passar pelo restaurante, ouviu seu nome. Luana? Ela virou devagar. Eduardo estava lá, sem terno, com a camisa dobrada nos cotovelos. Sozinho. Pode sentar comigo um minuto? Ela olhou para os lados. Posso, mas não aqui. Se me virem sentada com um hóspede, então vamos até a área dos fundos. Eu espero. Ela largou o carrinho e o guiou por um corredor discreto, até uma sala de descanso, onde raramente alguém entrava. Por que me chamou? Perguntou ela de pé, ainda tensa. Ele abriu um envelope e mostrou os documentos. Você estava certa. Eles iam me roubar até o último centavo. E quase conseguiram, mas não conseguiram por sua causa. Luana sentou.
O peso do alívio foi maior que o do medo. E agora? Agora eu vou desfazer os contratos, cortar algumas cabeças e mudar algumas prioridades. Ela ficou em silêncio. Eu te procurei, não só para te agradecer, disse ele com a voz mais baixa, mas porque eu percebi que nunca vi ninguém como você. Ninguém que ouve em silêncio, que vê sem ser visto e que, mesmo podendo virar o rosto, escolhe fazer a coisa certa. Ela sorriu, sem graça. É só o que minha mãe me ensinou. Eduardo olhou nos olhos dela. Talvez seja a hora de você parar de ser invisível. Luana segurou o olhar. E naquele instante, no meio da sala de descanso abafada e sem janelas, ela sentiu algo diferente. Pela primeira vez, alguém via quem ela era. Não como uma funcionária, não como uma peça no sistema, mas como alguém que importava. A sala de descanso ficou em silêncio depois daquela última frase de Eduardo. Talvez seja a hora de você parar de ser invisível. Luana não respondeu. Estava tentando entender se aquilo era gratidão, admiração ou algo que ela nem sabia nomear. Ele também não parecia ter pressa. Só ficou ali, olhando como quem finalmente enxergava e não apenas observava. Naquela noite, ela voltou para casa com a cabeça cheia e os sentidos alertas. O bairro era simples, com casas pequenas e varais estendidos sobre os muros. Abriu o portão com cuidado para não acordar a mãe, que dormia cedo desde que adoeceu. No quarto, esticou o uniforme sobre a cadeira e sentou-se na beira da cama. Pensou em Eduardo, no olhar dele, e na frase que nunca achou que ouviria de um homem como ele. Já Eduardo passou a noite inteira revirando os próprios arquivos. Teve acesso aos primeiros relatórios que sua equipe apurou e ficou enojado com a profundidade do esquema. Os homens com quem esteve prestes a fechar negócio haviam feito isso com outros empresários na Europa. Deixavam um rastro que parecia limpo até que fosse tarde demais. Se Luana não tivesse alertado, ele estaria à beira da falência em questão de semanas. Ao acordar, não pensou duas vezes. Pediu café para ser servido no salão térreo do hotel e solicitou que Luana fosse quem levasse. O pedido incomum deixou o gerente intrigado, mas ele não ousou contrariar. Ela hesitou ao ver o recado em seu crachá. Entrega especial, salão térreo, Sr. Eduardo Lacerda. Engoliu em seco, ajeitou os cabelos rapidamente no espelho do depósito e seguiu para o salão com a bandeja nas mãos. Ele estava à mesa, sozinho, com uma pasta fechada e uma expressão leve. Diferente do homem que chegou ao hotel dias atrás. Senta aqui comigo, por favor, disse, puxando a cadeira ao lado. Ela deixou a bandeja com cuidado e se sentou, olhando ao redor, desconfortável. O que é isso? Perguntou, apontando para a pasta. Provas. Eles realmente iam me destruir. E só tem uma razão pela qual isso não aconteceu. Luana olhou para a mesa sem saber como reagir. Não precisa exagerar. Eu só falei o que ouvi. E mesmo assim, foi mais do que todos os meus conselheiros fizeram. Ele se recostou. Você tem ideia de quantas pessoas se sentam ao meu lado e concordam com tudo, só para manter o salário no fim do mês? Ela pensou por um segundo, depois falou com franqueza. Talvez porque elas têm medo de perder o pouco que têm. Eu já perdi tanto que o medo não me assusta mais. Eduardo ficou calado, absorvendo as palavras. Você nunca quis mais? Ele perguntou curioso. Claro que quis. Eu ia ser professora de línguas, entrei na faculdade. Mas minha mãe ficou doente e o dinheiro acabou. Trabalhar virou prioridade. Você fala francês, inglês e arranha um pouco de alemão. Ela deu um pequeno sorriso. Mas aqui ninguém liga para isso. Sou só a moça que limpa os corredores. Ele encarou aquela mulher com uma intensidade inesperada. A fragilidade dela não era fraqueza, era força disfarçada de silêncio. Eu quero te fazer uma proposta, disse ele baixando o tom. Mas não aqui. Hoje à noite janta comigo, sem farda, só você.
Luana arregalou os olhos. Não estava preparada para aquilo. Eduardo, eu não sei se isso é certo. Eu só quero conversar. Você salvou muito mais do que minha empresa. Acho que te devo no mínimo um jantar. Um que não seja entre esfregões e baldes. Ela hesitou, mas algo na forma como ele a olhava era diferente. Não havia pena, nem superioridade. Era como se pela primeira vez alguém a colocasse no mesmo nível. Como se mesmo vindo de mundos tão distantes, ele reconhecesse nela algo verdadeiro. Às 8 da noite, ela desceu as escadas do hotel usando um vestido simples e leve com sandálias baixas. Os cabelos soltos. A recepcionista nem a reconheceu. Eduardo a esperava no saguão. Terno azul marinho, sem gravata, mãos nos bolsos. Quando a viu, sorriu. Eu sabia que você era bonita. Só não sabia que era tanto. Ela abaixou o rosto envergonhada, mas sorriu de volta. Jantaram em um restaurante de luz baixa e clima tranquilo. Conversaram sobre tudo. Sobre infância, sobre livros, sobre as línguas que ela aprendeu sozinha ouvindo podcasts e lendo revistas velhas. Ele contou que havia perdido o pai cedo, que carregava um vazio que nem o sucesso preenchia e que fazia muito tempo que não se sentia tão leve. No fim da noite, ele a deixou na porta de casa. Não tentou beijá-la. Só segurou sua mão por um instante a mais. Obrigado, Luana, por ver o que ninguém viu. Ela assentiu, sem dizer nada. Mas por dentro, algo já começava a florescer. Uma certeza silenciosa, delicada, de que aquele sussurro que ela teve coragem de fazer, talvez tivesse mudado mais do que um contrato. Talvez tivesse começado a mudar o destino dos dois. O dia amanheceu com uma tensão invisível pairando sobre os corredores do hotel. Nada fora do lugar. Tudo como deveria estar. Mas para Eduardo, tudo havia mudado. A cada passo que dava em direção à própria equipe, sentia o peso de decisões que por muito tempo tomou no automático. Agora, seus olhos estavam atentos de um jeito novo. Como se, depois de anos no topo, tivesse finalmente entendido o que realmente estava em jogo. No escritório improvisado dentro da suíte presidencial, Eduardo convocou uma reunião com 2 advogados de confiança e seu chefe de segurança. Havia nomes a investigar, contratos a reavaliar e ligações suspeitas a rastrear. Os empresários estrangeiros ainda estavam no hotel, confiantes de que ele assinaria assim que esfriasse a crise de consciência. Só que ele já tinha decidido, não haveria assinatura. E mais, ele queria justiça, não só para si, mas para todos que já haviam sido enganados por aquele mesmo grupo. Luana, por sua vez, retomava seu turno com o uniforme azul e os passos leves. Evitava chamar a atenção. Depois do jantar, não sabia exatamente como se comportar. Uma parte dela achava que tudo voltaria ao normal, que ele voltaria para seu mundo e ela para o dela. Mas havia algo nos olhos dele na noite anterior. Algo que dizia que talvez, só talvez, havia mais entre eles do que uma dívida de gratidão. Por volta das 10, Eduardo apareceu de surpresa no setor de serviços. Pediu para falar com Luana a sós. O gerente estranhou, mas obedeceu. Preciso te mostrar algo, disse ele, estendendo uma pasta. Agora? Aqui? Ela perguntou, limpando as mãos no avental. Agora, confia em mim. Ela o seguiu até uma sala de apoio. Ele abriu a pasta em cima da mesa e espalhou os papéis. Cópias de transferências simuladas, listas de nomes usados em golpes anteriores, até trechos de áudios traduzidos. Eduardo a observava enquanto ela lia, impressionada. Isso é tudo sobre eles? Sim, e graças a você conseguimos pegar os rastros certos. Agora a polícia está envolvida. Eles ainda estão no hotel? Estão. E a essa hora devem estar achando que eu estou redigindo o discurso de agradecimento. E você? Eu estou escrevendo o fim da farsa deles. Luana olhou para ele com um misto de orgulho e preocupação. E você está seguro? Esses caras não parecem do tipo que desistem fácil.
Eu tenho pessoas cuidando disso. E tenho você, que enxergou tudo antes de qualquer um. Isso me faz sentir mais seguro do que qualquer terno armado. Ela baixou os olhos, sem saber o que responder. Ele sorriu. Hoje à noite vai ter uma reunião. Fui eu quem marcou. Convidei todos eles. Vai confrontar? Vou deixar que se exponham. Eles sempre se acham mais espertos do que os outros, mas dessa vez vão tropeçar na própria arrogância. Às 19 horas, a sala de reuniões estava montada como nos dias anteriores. Copos de cristal, luz suave, tudo como se um grande negócio estivesse prestes a ser assinado. Os empresários chegaram pontualmente. Estavam à vontade. Um deles até brincou com o recepcionista, perguntando se o champanhe já estava no gelo. Eduardo entrou por último, com a pasta sob o braço. Cumprimentou a todos com firmeza, mas sem sorrisos. Sentou-se, abriu o contrato original sobre a mesa e ficou em silêncio. Os empresários se entreolharam, incomodados com a demora. Algum problema? Perguntou o mais falante, ajeitando os punhos da camisa. Nenhum. Só queria olhar bem para cada um de vocês antes de tomar uma decisão. E qual seria? Ele abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa, virando-os em direção a eles. Vocês sabem o que são esses? Registros de movimentações financeiras em paraísos fiscais, trechos de áudios em francês que vocês acharam que ninguém entenderia, e uma lista de empresas onde fizeram exatamente o mesmo. O clima mudou num instante. O ar ficou pesado. Um deles tentou se levantar, mas Eduardo fez um gesto discreto. A porta se abriu. 2 policiais civis entraram acompanhados de um investigador particular. Podem ficar à vontade para fazer perguntas a eles. Estão prontos para colaborar, disse Eduardo, levantando-se. A confusão se instalou. Os homens tentaram justificar, negar. Um chegou a gritar. Mas os agentes já sabiam o que fazer. Foram levados em silêncio. Eduardo permaneceu firme, observando tudo sem um sorriso sequer. Horas depois, Luana estava guardando materiais no depósito quando ouviu passos se aproximando. Era Eduardo, mais relaxado, sem a tensão dos últimos dias. Trazia 2 cafés na mão. Sozinho? Vim dividir com quem mais merece. Ele estendeu o copo a ela. Ela pegou, rindo. Nunca imaginei tomar café com você depois de desmontar uma quadrilha. E eu nunca imaginei ser salvo por uma mulher que limpava o corredor e ouvia podcasts em francês. Os 2 se olharam, dessa vez sem medo, sem dúvida. Apenas 2 mundos que se encontraram e decidiram parar de fingir que pertenciam a lugares diferentes. Eduardo observava Luana de um jeito que ela ainda não sabia como interpretar. Era como se tentasse decifrá-la, entender de onde vinha tanto instinto, tanta inteligência escondida sob aquele uniforme simples e gestos discretos. E talvez nem ela soubesse dizer exatamente, era só como tinha aprendido a viver, vendo tudo, mas sendo vista por ninguém. Estavam sentados nos fundos do hotel, em um banco de madeira que os funcionários usavam nos intervalos. Ela ainda segurava o copo de café, e ele mantinha os olhos nela, como se procurasse algo entre as pausas das palavras. Você fala francês, inglês, entende alemão? Mas trabalha como faxineira. Por quê? Ela desviou o olhar, mexendo devagar no café. Porque a vida não segue o plano que a gente faz. Tive bolsa na Federal, letras, habilitação em tradução. Ia me formar com honra, mas minha mãe ficou doente no 2º ano e eu tive que escolher diploma ou cuidar dela. E você escolheu ela. Escolhi a única pessoa que nunca me deixou de lado. Disse com um sorriso pequeno, mas cheio de firmeza. A faculdade podia esperar. A doença dela não. Eduardo assentiu lentamente. Aquela resposta dizia mais sobre ela do que qualquer currículo. Você é diferente, Luana. Eu conheço muita gente com pós-graduação e MBA que não tem nem metade da clareza que você tem. Eu conheço muita gente com mansão e jatinho que não tem paz para dormir. Retrucou, sorrindo de lado. Ele riu.
E ela também, pela primeira vez, sem constrangimento, como se os dois tivessem, naquele breve instante, encontrado um ponto de equilíbrio no meio de dois mundos tão distantes. Você ainda mora com sua mãe? Ele perguntou. Moro. Ela tem dias bons e dias ruins. Já não anda mais sozinha, mas a cabeça ainda funciona melhor do que a minha. E vive dizendo que eu preciso parar de me esconder do mundo. Talvez ela tenha razão. Luana encarou os olhos dele. Havia ali um cuidado novo, um calor que ela não via desde muito tempo. Sentia-se segura perto dele, mesmo sem entender como isso acontecia. Eduardo, por sua vez, começava a perceber que não era só a admiração que o atraía. Era algo mais profundo, algo que não se explicava com lógica ou com números. Era a forma como ela enxergava tudo, até ele. No dia seguinte, Eduardo apareceu no depósito onde ela costumava organizar os materiais de limpeza. Trazia uma caixa de presente nas mãos. Isso é para você, disse, entregando com um sorriso contido. Eu não posso aceitar, ela respondeu de imediato. Não é nada demais, só algo que eu achei que deveria estar com você. Abre. Luana desamarrou a fita com cuidado. Dentro havia um par de fones de ouvido novos e um livro em francês. Capa dura, edição rara. Eu vi você ouvindo podcast no intervalo e me lembrei de como você aprendeu a ouvir o que ninguém ouvia. Achei que merecia algo à altura. Ela tocou o livro como se fosse frágil demais para suas mãos. Ninguém nunca me deu um presente assim. Ninguém nunca teve olhos para te enxergar como eu enxerguei. O clima entre os dois mudou. Não era mais só gratidão, nem apenas curiosidade. Eduardo se aproximou um passo. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele, baixando o tom. Pode. Você já pensou em ir embora daqui? Já, muitas vezes. Mas eu sempre voltei. Porque por mais que eu quisesse sair, eu não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. Ele respirou fundo. E se agora você tivesse? Luana franziu o senho. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu queria que você estivesse do meu lado, não só como consultora, tradutora ou qualquer outro título. Eu queria você. Ela se afastou um passo, surpresa. Eduardo, eu não sei se consigo. Você é de outro mundo. Você disse que não tinha para onde ir. E eu passei anos cercado de gente, sem nunca ter alguém de verdade por perto. Talvez um mundo novo seja o que a gente constrói do zero, juntos. Ela ficou ali, parada, sentindo a respiração acelerada. Tudo dentro dela gritava que não fazia sentido, que era improvável, que aquilo era loucura, mas o coração batia mais forte do que a razão. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia apenas convidada a ficar, mas desejada por inteiro. Eduardo não insistiu. Só estendeu a mão e esperou. Luana olhou para aquela mão aberta, indecisa. Depois levantou os olhos. Me dá um tempo para pensar? Ele sorriu gentil. Todo o tempo que você quiser. E saiu, sem olhar para trás. Porque sabia que quando a gente vê de verdade alguém, não precisa forçar nada. O tempo se encarrega de trazer de volta o que nasce com verdade. O hotel já não parecia o mesmo. Para Luana, os corredores que antes eram sinônimo de rotina passaram a carregar uma sensação estranha de possibilidade. Cada vez que empurrava o carrinho de limpeza, era como se algo dentro dela se empurrasse também. Não para seguir trabalhando, mas para seguir em frente. 2 dias depois da conversa com Eduardo, ela ainda não tinha respondido. Tentava se concentrar, mas sua mente se dividia entre a voz da razão e a do coração. A razão gritava que ele era inalcançável, que aquilo era apenas um impulso dele, uma reação ao que haviam vivido juntos. Mas o coração dizia outra coisa. Enquanto ela estendia lençóis em uma das suítes, ouviu batidas na porta. Estranhou, não costumava ser interrompida. Quando abriu, era o gerente com uma expressão nervosa. Luana, posso te pedir uma coisa delicada? Claro.
O senhor Eduardo Lacerda está oferecendo uma palestra hoje à noite para convidados, empresários e parte da equipe do hotel. Ele pediu que você fosse, discretamente, e que não usasse o uniforme. Ela congelou por alguns segundos. Ele pediu... Isso mesmo? Foi direto comigo. Me entregou um cartão com seu nome e disse: por favor, entregue a ela pessoalmente. Tá aqui. Luana pegou o cartão. Era simples, elegante. No verso apenas: você já me mostrou o que vê. Hoje quero te mostrar o que sinto. Assinado E. Ela respirou fundo. Aquele mundo que sempre a excluiu agora parecia abrir uma porta. Ainda hesitante, aceitou. Horas depois, Luana apareceu no salão reservado. Usava um vestido verde escuro que guardava há anos e nunca teve coragem de vestir. Estava nervosa. O ambiente era elegante, mas sem ostentação. Pessoas conversavam em grupos pequenos, taças nas mãos, olhares atentos. Ninguém a reconheceu. Talvez porque ali ela não era a faxineira. Era apenas uma mulher entre tantas, e de certa forma isso a libertava. Eduardo a viu do outro lado da sala e se aproximou com calma. Você veio? Não sabia se devia, mas vim. Era só o que eu queria. Ele não tocou nela, só a conduziu com o olhar até uma pequena mesa próxima ao palco. Quando a palestra começou, todos se voltaram para ele, mas Luana só conseguia olhar para o homem que transformava sua fala dura de empresário em algo cheio de alma. Ele falava sobre ética, sobre coragem silenciosa, sobre como decisões inesperadas mudam o rumo de uma história. E mesmo sem citar nomes, todos ali sabiam que havia algo pessoal em suas palavras. Depois do evento, ele a encontrou na sacada externa, onde o ar fresco era mais leve do que o da sala cheia. Você sabe que mudou tudo, né? Ele disse, se aproximando. Não foi só por você que eu fiz aquilo. Eu fiz porque achei que era o certo. E por isso mesmo eu te admiro tanto. Ela abaixou o olhar, tentando manter os pés no chão. Ainda tá com medo? Ele perguntou, gentil. Um pouco. De quê? De entrar num mundo que não é meu. De ser só um capítulo de uma história que daqui a pouco vira passado. Ele se aproximou mais um passo. Você não é capítulo. Você é o que dá sentido à história. A minha, pelo menos. As luzes da cidade brilhavam atrás deles, e o silêncio que se formou não era desconfortável. Era inteiro, como se o tempo tivesse parado só para eles. Quero que venha comigo para São Pedro da Serra esse fim de semana, disse ele sem rodeios. São Pedro? Uma cidadezinha no interior do Rio. Tenho uma casa lá. Não tem luxo, nem eventos, nem contratos, só mato, lareira e paz. Queria te levar para ver como é quando eu desligo de tudo. Luana sorriu. E se eu não gostar do seu lado desligado? Então a gente liga a luz e volta. Mas algo me diz que você vai gostar. Ela riu, pela primeira vez, com leveza. Na sexta-feira saíram cedo. Ele dirigia, ela colocava músicas baixas no carro. A estrada serpenteava entre montanhas, e o ar mudava conforme se afastavam da cidade. Chegaram no fim da tarde. A casa era simples, cercada por árvores e silêncio. No portão, um cachorro velho os recebeu com um rabo preguiçoso. Esse é o Zico. Nunca late, só observa. Eduardo comentou sorrindo. Parece alguém que eu conheço. Luana respondeu. Durante o fim de semana, comeram pão caseiro, caminharam por trilhas curtas e conversaram sobre tudo. E em algum momento, entre a lareira e o café coado, ela entendeu. Não era sobre status, nem sobre mundos diferentes. Era sobre estar com alguém que via nela mais do que o uniforme. E pela primeira vez em muitos anos, Luana sentiu que aquele era um mundo que fazia sentido. A chuva fina batia no telhado da varanda, trazendo um som ritmado e calmo que parecia embalar os pensamentos de Luana. Sentada em uma poltrona de madeira com uma xícara entre as mãos, ela olhava para a neblina que descia das montanhas e preenchia o jardim com uma paz quase irreal.
Eduardo estava na cozinha, distraído com o café que insistia em preparar do jeito certo, mesmo errando o ponto de doçura toda vez. Ela sorria ao ouvir os pequenos resmungos dele com o coador. Estar ali era estranho e ao mesmo tempo familiar, como se tivesse entrado em um lugar que sempre existiu dentro dela, mas que só agora tinha se tornado visível. Não era o cenário, nem o silêncio. Era ele. Era a forma como ele a escutava sem pressa, como deixava espaço para ela falar e, principalmente, como fazia questão de aprender quem ela era, sem tentar mudar nada. Fiz o café, mas não prometo milagre, disse ele, surgindo na porta com 2 xícaras. Se estiver ruim, a gente culpa a altitude. Ela respondeu, pegando a xícara. Sentaram-se lado a lado, olhando o horizonte nublado. O silêncio entre eles era confortável, e foi ali, sem nenhum aviso, que Eduardo falou. Eu achava que tinha tudo, mas tudo o que eu tinha não me dava nada, até você me olhar. Luana demorou para responder. A garganta apertava. Eu nunca quis que você me visse diferente. Só queria ser vista, do meu jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele colocou a xícara de lado e pegou a mão dela. Os dedos estavam frios por causa do tempo, mas o toque era quente. A verdade é que você me mostrou o que é ter alguém de verdade. Alguém que não está do meu lado por causa de cifra, contrato ou sobrenome. Ela virou o rosto devagar e encontrou os olhos dele. Eu não tenho sobrenome forte, nem plano de carreira, mas tenho algo que aprendi com a vida inteira. Quando a gente sente verdade, não pode fugir. Então fica. Ele disse num sussurro. Luana não respondeu de imediato. Fechou os olhos por um segundo e então, sem pressa, se aproximou. Encostou a testa na dele e ficou assim por um instante. Depois apenas disse, eu já fiquei, desde aquele dia em que te vi com a caneta na mão. 2 meses se passaram. Eduardo havia voltado à empresa, mas com um ritmo completamente diferente. Trocou os dias intermináveis por horários mais humanos. Passou a delegar funções, reavaliar contratos e, principalmente, estar mais presente. Não porque estivesse apaixonado, mas porque finalmente estava inteiro. Luana também passou por mudanças. Deixou o cargo de faxineira, mas não abandonou o hotel de vez. Foi convidada por Eduardo para trabalhar com ele, como consultora de comunicação e análise de riscos, mas aceitou com uma condição. Antes, queria terminar a faculdade. Ele apoiou, até matriculá-la pessoalmente. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos por uma rua tranquila em São Pedro, ela parou diante de uma banca de jornal. Pegou uma revista que trazia Eduardo na capa. Ele tentou tirar da mão dela, envergonhado. O empresário que recusou 300 milhões para não perder a própria alma. Ela leu em voz alta, divertida. Eles exageram, mas acertaram na parte da alma. Ele riu e a puxou pela cintura, colando a testa na dela. Você sabe que, se não fosse você, eu teria assinado. E se não fosse você, eu ainda estaria limpando espelhos e falando francês sozinha nos corredores. A gente se achou no tempo certo, ou no tempo mais improvável, ela respondeu. No último fim de semana de primavera, voltaram à casa de campo. Zico, o cachorro, ainda os recebia com a mesma tranquilidade preguiçosa. E o clima, apesar do calor, tinha aquela brisa que parecia soprar só ali. Eduardo preparava o jantar. Tentava, pelo menos, enquanto Luana mexia nas flores plantadas na varanda. Você já pensou que a gente quase não viveu isso? Ela perguntou, com os dedos sujos de terra. Já. Às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse sussurrado naquele dia. Talvez você tivesse assinado. Talvez eu tivesse me perdido de vez. Ele se aproximou devagar, pegou as mãos dela com carinho, sujas e tudo, e disse, mas você me encontrou, e isso vale mais do que qualquer contrato. Luana, com os olhos marejados, apenas o puxou para perto e encostou o rosto no peito dele. Sentia o coração dele bater calmo, firme,
como quem finalmente tinha encontrado onde ficar. E ali, entre flores, terra e promessas que não precisavam ser ditas, ela entendeu. Não foi o sussurro que mudou tudo, foi o toque de quem, mesmo vindo de um lugar improvável, teve coragem de estender a mão e de não soltar mais. Se essa história tocou o seu coração, assim como o toque de Luana mudou tudo para Eduardo, inscreva-se no canal para viver mais encontros inesperados, gestos silenciosos e amores que nascem onde ninguém espera. Sua próxima emoção pode começar no próximo vídeo.